que, para começar, para as pessoas entenderem de uma maneira simples, ela é um dos preços mais importantes da economia, porque ela determina qual o valor o governo paga para financiar grande parte das suas atividades. Isso está muito relacionado com a reforma tributária, que a gente vai falar daqui a pouco também. Mas aqui o principal que o brasileiro, quem está em casa nos assistindo, precisa entender é que desde ontem passou a acontecer o seguinte: a maior parte das pessoas, ou melhor, grande parte das pessoas recebeu seus salários, seus pagamentos, seus dividendos na última sexta, outra parte vai receber na próxima sexta-feira, aí, último dia do mês e quinto dia útil. E a partir de Selic 2% ao ano, começou uma corrida. Quando você recebe seu salário, você começou a perder dinheiro, porque os juros reais do Brasil, nesse momento, estão negativos. Explicando isso de uma maneira mais simples, a inflação no Brasil é 0,13 pontos percentuais mais alta do que a taxa de juros básica. Então, você coloca seu dinheiro no banco para render 100% da CDI, e dado este cenário já é difícil, você começou a perder dinheiro. Tudo isso aí precisa ser entendido no seguinte cenário, para que fique mais claro. Uma taxa de juros básica ela é importante em vários aspectos, porque ela estimula as pessoas a deixarem o rentismo para começarem a investir na economia real. Mas, por um outro lado, o brasileiro, a maior parte do dinheiro do brasileiro ainda está na poupança. O brasileiro ainda não foi educado para poder investir no mercado de ações, para poder investir na economia real. Vou fazer uma analogia para explicar o que isso vai fazer com os brasileiros daqui para frente. É como se o João, vamos imaginar daqui uns anos, o João teve um filho lá, o Luquinhas, pra gente fazer uma homenagem. Luquinhas tá com 3 anos e João resolve comprar, fala assim: ô Luquinhas, eu vou te ensinar a andar de bicicleta. Chega João, Luquinhas, tá aqui uma Kawasaki Ninja que chega de 0 a 100 km por hora em 1,2 segundos. Isso vai dar tragédia. E é o que tá acontecendo com a economia brasileira nesse momento. O Comitê de Política Monetária, ele, na minha opinião, usa a desculpa de querer estimular a economia por um lado, mas na verdade para mim ele está querendo reduzir o custo de financiamento, reduzir o endividamento do governo, o que não seria problema, mas ele não analisa vários outros impactos que isso tem na economia real, não analisa para saber se as pessoas estão preparadas para isso, não analisa para saber, poxa vida, mas será que o Brasil vai continuar valendo a pena para os investidores estrangeiros? Isso aí são os primeiros problemas que a gente começa a perceber dessa redução forçada da taxa de juros. E Theo, com essa redução da taxa de juros, você até citou aí a questão da poupança, a gente está perdendo dinheiro ao receber o salário. O que as pessoas podem fazer, então? Seria investimento em algum lugar? Ou, por exemplo, a bolsa seria um bom viés nesse momento? João, perfeita a sua pergunta. Observem que o que tem acontecido desde que a taxa de juros começou a cair no Brasil. Isso aí é um movimento que observa-se no mundo todo. Os juros caem, as pessoas tendem a migrar da renda fixa para a bolsa. Mas, infelizmente, eu não estou fazendo isso como uma crítica. O brasileiro ainda não tem educação financeira para investir na bolsa de valores. O que a gente precisa fazer nesse momento? Buscar educação, aprender, entender, não se empolgar. Por conta desses movimentos, na minha opinião, a gente está vendo uma bolha econômica na bolsa de valores. E tudo isso aí, minha mãe fala uma frase que ela é muito sábia: ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E estão forçando o brasileiro a aprender pela dor. E não é bem por aí que as coisas precisam caminhar. E a gente falando então, né, de taxa Selic, Theo explicando pra gente como é que funciona realmente, sempre que a gente fala sobre Selic, aqui tem muitas dúvidas, né, Paulo? A questão da Selic, é bom a gente deixar bem clara que ela é uma taxa básica de juros que ela impacta inicialmente na macroeconomia, mas em médio e longo prazo ela está no seu bolso, né, Theo? Com certeza, o preço que o governo usa para se financiar, por exemplo, a taxa Selic, ela é acompanhada de perto, é praticamente igual à CDI, que é a remuneração que os bancos pagam uns para os outros e acabam pagando para os investidores. E no final, tudo isso aí vai impactar na inflação, porque determina a quantidade de dinheiro que vai estar em circulação na economia, vai impactar nos preços, vai impactar na cotação do dólar. A gente já falou aqui no Central como que o dólar impacta no nosso dia a dia, até na cesta básica, no transporte e no consumo. O grande problema é esse: a economia é intrincada e complexa demais para a gente simplesmente tomar uma medida arbitrária e achar que ela vai surtir só um simples efeito. E falando em complexidade, a gente vai falar também sobre a reforma tributária, outro tema também que gera muitas dúvidas, né? Está em estudo aí pelo governo, sendo apresentada no Congresso Nacional. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que não haverá o aumento da carga de impostos. E aí a gente, para entender um pouquinho, bater um papo com o Theo para explicar para a gente o que é a reforma tributária, para começar, né? Pra gente começar aí do zero, do básico, educar todo mundo, como você mesmo falou, Theo. A reforma tributária, Carol, João e quem está nos escutando, ela é a alteração de algumas das regras das cobranças, vamos chamar na linguagem mais simples,
tributo é o nome mais correto para imposto. Imposto é apenas uma das formas de se tributar a população. E no Brasil a gente tem imposto sobre tudo. Tem imposto na folha de pagamento, tem imposto sobre lucro, tem imposto sobre isso, sobre aquilo outro. O que se propõe, teoricamente, com essa reforma tributária é reorganizar esses tributos de maneira que eles fiquem mais simples para o brasileiro pagar e que eles paguem um valor menor. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo é que essa reforma tributária proposta vai importar em aumento da carga tributária para o brasileiro. A grande questão é que ela não é muito clara na forma de ser dita, ela não é transparente. Você está embutindo impostos uns nos outros, dizendo que está diminuindo o número de impostos, mas aumentando o fator contributivo. Essa é a grande questão. Uma reforma tributária, uma fiscal e tributária, que não adianta nada vir uma reforma tributária, minha opinião, agora, de tudo que eu ouço, converso, de nada adiantará uma reforma tributária se ela não for acompanhada de uma reforma fiscal e administrativa. O governo tem que diminuir o seu tamanho, mudar a forma de cobrar impostos, portanto uma reforma fiscal, onde você tem uma mudança na forma de cobrar imposto no Brasil. Você estabelece um imposto hoje, aprova esse imposto e depois vem as tais obrigações acessórias que começam a matar a economia a partir daquele momento. Então, se vier uma reforma, só a reforma tributária, vai acontecer o que o Theo está falando, aumenta imposto, mas não diminui o tamanho do Estado e não diminui a forma de cobrança dos impostos. Agora, a gente tem acompanhado, né, o presidente Jair Bolsonaro, né, o Paulo Guedes falando que não vai ter aí esse aumento da carga de tributos, que a gente não vai pagar mais, mas aí que a gente também sabe que menos fica complicado até pela realidade do país. Mas aí adianta fazer uma reforma tributária? O que a gente ganha, ou pelo menos em questão de investimento, de gente que vem de fora? É possível fazer essa reforma e a gente ter algum ganho, mesmo que a gente não vai nem para pagar mais, nem para pagar menos, Theo? Carol, vamos trazer essa questão para dentro da casa de quem está nos escutando. Se você está gastando, ou melhor, se seu orçamento, se seu salário não é suficiente para pagar suas contas no final do mês, qual que é o caminho mais fácil? Você cortar as despesas ou tentar arrumar mais dinheiro? O grande problema é que o governo, ele subverte essa lógica. Para o governo, ele vai atrás de mais dinheiro. E trazendo um dado aqui para as pessoas poderem se espantar com isso tudo, começar a trazer questionamento, pensem no seguinte: mais de 60%, na verdade é muito mais, grande parte do orçamento público brasileiro, ou seja, tudo aquilo que o governo arrecada com impostos, tudo aquilo que ele arrecada na forma de dívida, é usado para o governo se financiar, é o custo da própria máquina pública. Aposentadoria de funcionários públicos, o próprio custo dos funcionários públicos, pagar lagosta para ministro do STF e por aí vai. Uma parte muito pequena do orçamento é usada efetivamente para que se invista em saúde, educação, saneamento básico. Dado isso, a gente tem que começar a se questionar. Poxa vida, gente, será que a maior parte... Será que justifica uma estrutura desse tamanho? Será que isso é ético? A gente pagar essa quantidade de impostos, a gente sacrificar a maior parte do nosso trabalho para ficar pagando lagosta para ministro do STF? Será que isso é justo conosco que trabalhamos todos os dias? Essa que é a grande questão. Poxa vida, se em casa você tem que economizar dinheiro antes de tentar aumentar, por que não é a mesma lógica do governo? E tem que se completar tudo isso o fato de que impostos mal pagos, além de mal pagos, não revertem para a sociedade e não houve nenhum governo, tá? Que a gente está fazendo a crítica à atual reforma tributária, mas no Brasil a injustiça tributária começa lá com Dom João VI. E não houve nenhum governo no Brasil que propôs inteligência em reforma tributária. Os progressistas, os da esquerda, os do centro, os de cima, os de baixo, ninguém propôs. O Brasil até hoje não passou por uma reforma tributária séria, determinada, para que possamos entender um Estado enxuto, que cobra impostos sim, porque é necessário para se financiar. A forma de financiar o Estado é o imposto, mas que cobra um imposto caro, mal utilizado e cobrado de maneira desonesta, desleal, bitributado, cheia de obrigações acessórias. Essa é que é a questão para discutir, né, Theo? Isso mesmo. Ô, Paulo Leite, e pensa no seguinte: se eu chegar a apontar uma arma para você e falar, ô, Paulo Leite, desses R$100 que você tem aí, me dá R$10, como é que isso chama? Roubo. Pois é, já dizia Hans Kelsen que o Estado, ele não organiza os conflitos, ele simplesmente monopoliza o uso da força. E no final das contas, se a gente não tem a voluntariedade do pagamento de qualquer tipo de contribuição,
a gente pode estar sendo roubado. E fica aqui uma reflexão, só para trazer de exemplo para vocês, e perfeito o que o Paulo Leite falou, esse não é um problema do governo atual, tá? Isso é um problema da estrutura. O governo atual, de certa forma, está só pagando a conta. Mas ano passado o governo brasileiro investiu menos em saneamento básico do que a fundação do Bill Gates investiu na África. Só trazendo um dado aqui concreto. As pessoas, mas a gente precisa do Estado para isso ou para aquilo. Bill Gates investiu mais em saneamento básico na África do que o governo brasileiro investiu no Brasil. Aliás, a gente não precisa de Estado para quase nada. O dia que a gente descobrir que o Estado é desnecessário, paquidérmico, perdulário e ladrão, a gente para de depender dele. Vou colocar nossos ouvintes aqui. Pode falar. Só uma perguntinha aqui. O Joab do Castelo falando o seguinte: hoje temos uma inflação controlada por causa da demanda reprimida. Essa queda abrupta dos juros pode ocasionar uma inflação galopante quando o comércio começar a funcionar novamente, uma vez que temos a produção industrial em menor atividade nos últimos 30 anos? Joab, a inflação está alta. O agregado monetário IPCA, que determina um índice de inflação, ele considera, por exemplo, na sua composição, o custo de passagem aérea para calcular qual que é a taxa de inflação. Mas se você for olhar o preço da carne nos supermercados, se você for olhar vários outros desses fatores que compõem o IPCA, aquilo que está de fato na cesta de consumo do brasileiro médio, eu digo para você com toda certeza, a inflação está alta. Nós vamos pagar o preço disso aqui daqui a alguns meses. A inflação vai vir igual um chicote, ela tá baixa, ela vai subir de novo daqui a pouquinho. Tá, então, Central 98 conversando com Theo Lamonier, CEO da Bybank, falando pra gente sobre redução da taxa Selic, sobre reforma tributária. Sempre um bate-papo pra gente aprender aqui. Theo, muito obrigada pela participação no Central, viu? Obrigado a vocês, até a próxima, pessoal. Até a próxima.